para somar esforços para o fortalecimento dos programas que congregam aí a rede tanto do Norte quanto do Nordeste. E durante o quadro de pandemia, a Renegel, ela trocou muita informação e discutimos bastante via grupo de WhatsApp, e daí surgiu, né, essa ideia de criar um ciclo de debate com o tema Análise Geográfica sobre a Pandemia do Covid no Brasil. E nesse sentido, convidamos o professor Hervé Terry, que é pesquisador emérito do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França e professor da Universidade de São Paulo. O professor ele tem realizado vários estudos, né, utilizando conceitos e métodos da geografia regional, e tem atuado com a geografia do Brasil, geografia política, cartografia temática, tanto no Brasil quanto na Europa e na América Latina como um todo, né? E o professor Hervé Terry é uma pessoa que ele tenta integrar o Brasil e a França de diferentes formas, projetos e vários projetos, mas eu acredito que a revista Confins, ela materializa, cristaliza essa junção, né, por ser uma revista franco-brasileira, da qual ele é editor. E aí, o nosso outro convidado é o professor Marco Túlio, ele é membro da Renegel, né, pela Universidade Federal de Rio Grande do Norte. Ele congrega alguns grupos de pesquisa, entre eles estão o grupo de geoprocessamento de geografia física, a gestão integrada da zona costeira, geopologia, planejamento territorial, entre outros grupos, do qual ele faz parte, atuando aí no tema geografia costeira, interações atmosfera, terra, oceano e patrimônio geomorfológico. E, recentemente, publicou um artigo sobre a identificação de rotas iniciais e importação da Covid-19. Então, está aí a nossa ficha dos nossos convidados. E agora eu gostaria de ceder a palavra ao professor Hervé Terry para fazer as suas explicações, né? E aí, professor, como o senhor quiser, se o senhor quiser abrir um espaço para diálogo ou depois deixar tudo para o final, que é uma construção coletiva mesmo. Seja bem-vindo e me sinto honrada de poder estar mais uma vez mediando uma fala sua. Muito obrigado, eu que agradeço, eu que me sinto honrado de ser o primeiro convidado, além de primeiro convidado dessa série. Acho que eu posso participar da Renegel porque eu sou geógrafo e eu sou muito mais ao norte e muito mais ao nordeste do que vocês, uns 10 mil quilômetros mais ou menos ao norte e nordeste de vocês. Então, acho que eu posso participar. Fico contente de ver toda essa atividade no Norte e Nordeste, que é uma região que eu percorro há quase meio século agora. Então, acho que eu estou muito feliz de ver que essa atividade toda pode se manter apesar das circunstâncias. A tecnologia nos ajuda, mas a boa vontade das pessoas que organizam, especialmente a sua, é fundamental para a gente romper as barreiras desse confinamento. Não vou me estender porque o tempo é limitado e não queria abusar. Eu vou tentar responder ao pedido que foi feito de participar nessa análise geográfica do Covid. Eu sinto isso como um dever. Todo mundo, toda a comunidade científica mundial está tentando resolver esse problema. Não podemos, como geógrafos, fabricar vírus, fabricar vacinas. Não podemos ajudar fisicamente, mas o nosso papel, ao meu ver, é tentar entender exatamente a geograficidade, a territorialidade do Covid, para ver se com isso podemos contribuir alguma coisa para a solução, pelo menos a contenção primeiro da pandemia e depois, talvez, a solução alocando os recursos espaciais e tentando observar os caminhos da contagião. Então, com a sua licença, acho que eu vou agora apresentar, espero que funcione tão bem como funcionou na primeira tentativa. Por favor, me avisem, sim, acho que já está aparecendo, vai aparecer daqui a pouco. Está aparecendo. Está aparecendo?
Sim. Tá bom, então vamos lá. Então, essa tela inicial mostrei a cara feia do bicho que está nos acabando, que está ameaçando o mundo inteiro, e o título que aparece, o que me foi dado, mas que gostei muito de poder tratar, nós dois, né, eu e o colega Marco depois, entender a análise geográfica da pandemia, que seria a nossa contribuição. Como vamos poder fazer isso? Como eu pretendo fazer isso nos minutos que me foram alocados, que eu vou tentar não passar do tempo. Bom, primeiro, a ideia é ver em que formas a geografia pode contribuir. A minha contribuição pessoal, são outras dentro da geografia, seria ver a situação atual da pandemia no Brasil e os caminhos da difusão do vírus. Pelo que eu entendi, o Marco faz a mesma coisa, ver o que a geografia e a cartografia têm a contribuir nessa distância. Resumindo, grosso modo, o que eu vou tentar mostrar é como se fez a expansão do vírus, da pandemia, a contagião do centro, ou melhor, dos centros para as periferias em várias escalas. Alguns trabalhos meus, mas também de colegas que nos fizeram a honra de mandar artigos para a Confins, que a Madalena já falou, mostrando em várias escalas esses processos de difusão, que são eminentemente geográficos. Além disso, vamos poder tentar medir e mostrar correlações e avançar possíveis explicações à difusão da doença. Qual vai ser o nosso roteiro? Vai ser a situação atual, ver de que dados nós podemos dispor para trabalhar, analisar as rotas da difusão, medir tendências, e aí podemos até nos arriscar a fazer um pouco de prospectiva. Eu fiz 2 meses atrás, até agora funcionou, e ver se as coincidências que nós podemos medir são coincidências ou se realmente apontam para algumas explicações. Esse slide é o único que vai ter texto. O resto tudo vão ser imagens, ou colhidas na internet, ou produzidos por mim, e já aviso que todo esse PowerPoint vai ser disponível para vocês depois, além da gravação que está sendo feita. Quem quiser poderá acessar o PowerPoint para usar para aulas ou para pesquisas. Vamos começar pelo mais geral. Isso aqui é um mapa que é providenciado todo dia a partir dos dados mundiais colhidos em boa parte pela Johns Hopkins Hospital, mas isso aqui é juntado e colocado em imagem por um parceiro improvável, que é o Financial Times. O Financial Times, que é um jornal de negócio, se deu o trabalho de fazer a representação gráfica. Nesse mapa, você vê que o país mais atingido no momento são os Estados Unidos, mas que o Brasil vem logo depois. O conjunto dos países europeus, ao todo, ainda estão um pouco mais atingidos, mas realmente a situação está apontando para lá. Você vê que eu coloquei um quadro em cima para dizer que esse mapa foi feito hoje, ou seja, são os dados de ontem, 22 de julho. Professor? Sim? Existe a possibilidade de ampliar a tela? De ampliar a tela, porque ele está pequeno aí? Tá bom. Isso. Agora melhor? Tá. Agora está visível? Para mim, eu consigo ver bem. Tá bom. Bom, então esse aqui era o mapa geral, no pé de Munguito, que é o primeiro que apareceu. O mesmo Financial Times faz todo dia esse gráfico estranho, mas que representa a expansão. Você vê, começa estreitinho em março e vai aumentando com a contribuição de cada país. O azul é a Europa, que aumentou muito, depois diminuiu. A América do Norte e, principalmente, infelizmente, hoje, a América do Sul, até ontem, representava 46%, quase a metade, dos casos e dos mortes no mundo. Ou seja, vocês estão bem no quente da coisa, e o Brasil, considerado aqui parte da América Latina, está realmente numa situação extremamente difícil. O mesmo sistema permite separar países, aí eu coloquei os novos casos, aí o que mais tem é Estados Unidos, mas logo depois o Brasil, um pouco escondido aqui, no mesmo nível da Índia, que vão subindo, enquanto a União Europeia vai decrescendo e o Reino Unido também. Totalizando, o Brasil está quase chegando e vai chegar, provavelmente, a ser o país mais atingido do mundo. Por enquanto, está um pouco atrás dos Estados Unidos,
A União Europeia está estabilizada, e você vê o caso. Passando ao caso de morte, lamento dizer que o Brasil agora tem a liderança mundial do número de mortos novos, com uma pequena incerteza sobre os dados, mas provavelmente subestimado, deveria ser mais, aí o país mais atingido. Em total, ainda a União Europeia tem mais, Estados Unidos tem mais, só que tem que lembrar que a União Europeia são 500 milhões de habitantes. Daqui a pouco, os 300 milhões dos Estados Unidos e os 200 milhões do Brasil vão chegar ao mesmo número de mortos. Vamos para o Brasil. Que dados temos para trabalhar? E uma outra foto aqui de uma célula infectada pelo vírus. Você vê uma imagem que dá um pouco de medo. Os dados que eu estou usando, que todo mundo usa, são aqueles do Covid-19, o painel providenciado pelo Ministério da Saúde, que junta os dados estaduais. Colhi isso hoje de manhã, estamos atualmente no Brasil com, cadê o número? Casos confirmados, 2.200.000, só ontem 67.800, mas teve algum represamento. O interessante, eu estou sublinhando aqui, é que esse sistema permite baixar arquivos, e com esses arquivos baixados que eu vou trabalhar. Ele mostra também a tendência por estado, você vê que São Paulo é muito destacado, mas é uma escala grosseira e vou tentar melhorar. Esses dados foram ameaçados, cabe dizer, mas teve uma tendência, uma tentativa do Ministério de mudar os critérios. Felizmente, teve logo depois uma vigorosa reação da sociedade, dos cientistas, dos jornalistas, e felizmente, quem queria tampar esses dados não conseguiu, e nós temos dados razoavelmente bons para trabalhar. A partir desses dados, várias pessoas trabalharam de outros dados, e nós tivemos o empenho em publicar, e nesse número 45 da revista Confins, que está online, gratuita e livremente acessível, tivemos um pequeno dossiê, um artigo de introdução, que é coletivo, e depois 3 artigos sobre o Sul, e o Ricardo Monteiro fez um trocadilho dizendo que não se trata tanto do coronavírus, mas do caronavírus, porque ele pega a carona nos transportes. O pessoal do Amazonas, Natasha, Henrique e outros, mostraram que acontecia na Amazonas, e o Eustógio Correia Dantas, que está nos assistindo hoje, oi Eustógio, mostrou a mesma coisa na escala intraurbana. Então, vou mostrar rapidamente, não vou insistir, porque vocês podem entrar na revista para ver. Esse mapa foi um mapa introdutório que foi feito em maio, 26 de maio, que já mostrava a que ponto o número de casos por 1.000 habitantes tinha uma situação péssima na Amazônia. Você vê que destaca, o roxo mostra que o número de habitantes por 1.000 habitantes era extremamente elevado. Em números absolutos, era no sul-sudeste, nas grandes cidades, mas em termos por habitante, era na Amazônia, e por isso que é crítico que vocês trabalhem nessa. Os colegas do Amazonas fizeram uma série de mapas mostrando a difusão. E aí a situação aqui no 28 de março, e vocês vão ver a mancha verde diminuir, que está protegida, e ver que já no 28 de abril tinha aumentado muito a contagião, e aqui em maio quase não tinha mais nenhum lugar do Amazonas que não fosse atingido. Isso porque o Henrique mostrou que tem uma correlação estreita entre o número de viagens de barco e a velocidade de difusão do vírus, ou seja, o vírus pegou barcos e difundiu na rede principal da Amazônia, que são os rios. Eu vou pular o sul, que interessa menos, e ir para o caso de Fortaleza, feito por uma equipe coordenada por Eustógio, que mostrou como o vírus se expandiu dentro da cidade. Aí você provavelmente nem vê as manchinhas vermelhas da contagião, mas uns dias depois, 29 de março, você já vê os círculos vermelhos que mostram os casos no norte, nas partes mais próximas do litoral. O vírus viajou de avião e chegou com pessoas voltando da Europa e começou a se difundir. Aí você pode não ver o vermelho, que está se expandindo na cidade inteira, e agora os círculos mais
fúnebres pretos são os mortos. Você vê que os mortos estão na periferia. Ou seja, a difusão se fez dos bairros ricos para os pobres e, infelizmente, as mortes ocorreram principalmente na periferia. Não coloquei aqui, mas tem um filminho dia a dia que foi feito pelos colegas que mostra passo a passo a difusão meticulosamente analisada dentro da cidade. Aí, nem quando foi esse momento, em maio, junho, eu disse, tem que olhar em perspectiva. Então, aí eu fiz um mapa da difusão entre 15 de maio e 15 de junho. Eu já notei que era uma tendência preocupante, aí o círculo aponta para as regiões que tinham tido muito aumento entre maio e junho. E se concentrava bastante no Maranhão, Piauí, leste do Pará e Bico do Papagaio, e já parcialmente no Amapá. Então, retomei um pouco mais tarde os trabalhos e fiz esses 4 mapas de 4 datas, de mês a mês. Desde abril, maio, junho e julho. Você vê os círculos vermelhos aumentando o número de casos e a parte mais contaminada da Amazônia expandindo, e atingindo Rondônia, onde boa parte de vocês estão. Hoje, para preparar esse trabalho de hoje, retomei os dados, peguei 2 datas, a data de hoje e a data de um mês atrás. Essa é a situação de um mês atrás, onde os círculos vermelhos são o número de casos, a cor, o número de óbitos por 100.000 habitantes, e a cor de trás, azul, é a tendência. Você vê que nessa data, um mês atrás, as mortes mais numerosas, a letalidade maior, era nas grandes cidades. Ontem, a situação mudou bastante. Você vê que os círculos das grandes cidades são clarinhos, ou seja, o número de óbitos por 100.000 habitantes baixou pelo fato que ficou mais estagnado. Mas veja como aumentou no Norte e Nordeste. A zona infectada aumentou, os casos por 1.000 habitantes, e os óbitos por 100.000 habitantes atingem até o fundo do Amazonas, boa parte do Amapá, grande parte do meio norte, como se dizia antigamente, de Fortaleza até o Belém, toda essa parte tem muitos casos absolutos e, sobretudo, uma letalidade alta. Esse mapa também é a comparação dos dois. Caso esse aqui não seja claro o suficiente, fiz a diferença. Tudo que está, a cor de fundo, mostra a variação da taxa por 100.000 habitantes. Onde está verde escuro, são poucos, o verde claro, a taxa por 1.000 habitantes baixou, a situação melhorou. Onde está cor de rosa, mais ou menos escuro, piorou. Ou seja, nesse último mês, a situação ainda piorou na Amazônia até o Centro-Oeste. Agora, o Centro-Oeste também está atingido. Os círculos verdes são as boas notícias. As cidades onde há os municípios, onde a taxa de óbitos estagnou ou não aumentou muito. O preocupante são os círculos roxos ou azul escuro, onde aumenta. E você vê como agora todo o Nordeste está atingido, toda a Amazônia praticamente, com casos desses círculos fortemente marcados. Aqui eu fiz uma pequena tabela dos piores casos, do aumento em percentagem. Japurá, no Amazonas, aumentou 2.800% nesse mês. Oliveira e Fátima, no Tocantins, 1.300%. Então, você vê que os primeiros aqui tem um pouco do Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas principalmente Norte e Nordeste. Amazonas, Tocantins, 2 no Amapá, Serra do Navio e Cotias, Paraíba, Pernambuco. Ou seja, realmente a região atingida é a região de vocês, Norte e Nordeste, as suas regiões. Bom, para tentar explicar e não ficar só na constatação, no último número atualmente online da Confins, no 46, tentamos fazer uma análise dos fatores associados à epidemia de Covid, assinado pela revista Confins, porque foi um trabalho principalmente meu, mas com a ajuda do André Nagy, que providenciou os dados, da SEAD, que acho que também nos ouve, e vários colegas que deram palpite. Fomos procurar os mapas que se parecem com a Covid. O mapa no topo na esquerda, com fundo cinza, é o mapa dos casos de Covid. E os outros todos
São mapas que se parecem, densidade de pessoas por cômodo, razão de dependência, água e esgoto inesgotado, inadequado, e assim por diante. Não vou detalhar por falta de tempo, mas você pode achar esses mapas na revista. A partir desses dados, nós fizemos uma análise fatorial, um instrumento potente que permite juntar os dados, joga uma boa quantidade de variáveis que nós identificamos analiticamente juntos. E o ponto forte da análise fatorial é que junta as variáveis similares e se organiza em planos. O plano que aqui se vê, marcado CP1, que explica 44% da variabilidade, da variância, mostra claramente um grupo de dados à direita e outro à esquerda. À esquerda, você vê os dados de anos de estudos, coleta de lixo, atividade, IDH elevado e tal, população branca, que seria o Brasil rico. À direita, você tem renda zero ou baixa, analfabetismo elevado, sanitários inadequados, depois eu explico mais, e realmente os dois. Na outra direção, o plano 2 opõe, curiosamente, eu não esperava, a religião. De um lado são os católicos, do outro os evangélicos. E o caso, a quinta bolha, dos casos de óbito se localiza à direita, ou seja, do lado do Brasil pobre, e um pouco mais perto dos evangélicos do que dos católicos. Aqui são as variáveis totais, que não vou detalhar agora, isso tudo está na revista, você pode verificar depois, mas usamos, graças ao André, dezenas de variáveis e separamos as mais significativas. Com esse plano fatorial, você pode fazer mapa. O mapa da esquerda, o eixo 1, opõe claramente o Brasil mais e menos desenvolvido. Norte e Nordeste de um lado, Sul, Sudeste e Centro-Oeste do outro. E o eixo 2, que explica menos, que explica 16% da variação, mostra bem o Brasil de predominância, ou que é mais marcado pelo catolicismo e pelo evangelho. A partir daí, você pode localizar os casos de Covid. Você vê que quase todos se localizam na parte amarela e cor de laranja, ou seja, o Brasil com mais dificuldade de desenvolvimento, com mais dados de saúde, problemas de saúde, alfabetização, etc. Menos os círculos grandes que estão em cima de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades do interior. Mas se vocês voltam aqui, você vê que da direita são cidades que têm uma presença mais do que a média evangélica. Não estou criticando nenhuma religião, estou apenas olhando os fatores. Pesa muito menos do que a pobreza, mas pesa. E aí o mapa da direita dá aos círculos dos casos de Covid a cor do eixo 2. E você quase não vê círculos amarelos e laranja, quase todos os círculos são azuis, que marca a predominância dos evangélicos, a presença um pouco mais dos evangélicos. Terminarei aqui mostrando aqui imagem de Paris em abril. Você vê que o confinamento foi levado extremamente a sério, ninguém mais saiu. São raras imagens de Paris vazio, e com isso, felizmente, coletivamente, conseguimos segurar a onda, não saturar os hospitais, e agora nós estamos começando a sair nas ruas com precauções, usando máscaras, como você vê na foto, separando distâncias. Pelo amor de Deus, faça isso, gente. Se proteja, porque essa doença é brava. É verdade que uma pessoa ou duas em 100 passa mal, mas quem passa mal corre risco de vida. Obrigado. Aqui está o endereço da revista Confins, para quem quiser ir lá, e do meu blog de pesquisa para assuntos mais leves, porque não podemos ficar totalmente desesperados com a situação e tem que manter um pouco de bom humor. Obrigado. Vou tentar sair daqui. Na minha conta eu dei 2 minutos, acho que consegui respeitar o tempo. Perfeito, perfeito. Como sempre, impecável. Ainda tem gente entrando, nós estamos aqui com 74 pessoas, né, de diferentes partes aí do Piauí, Maranhão, Acre, Roraima, bem diversificado. Parabéns pela apresentação. E eu acho que a gente pode deixar as perguntas para o final, professor, e a gente segue com o Túlio. Provável que vamos falar coisas semelhantes, então é bom fazer. Melhor. Túlio, é com você, amigo, agora.
Oi, Madalena. Eu tô tentando entrar aqui com outra conta pelo computador. Eu estou com o celular e a internet não está me ajudando muito hoje, não. Incrivelmente, o celular está funcionando melhor do que o PC nessas reuniões. Mas veja aí se chegou o pedido para participar. Senão, eu vou tentar apresentar do smartphone mesmo. Tu tentou entrar com outra conta? Aqui, ó. Acabei de permitir. É o FRN 00128. Isso, já acabei de permitir. Pronto. Aí eu vou falar por essa e na outra eu vou jogar só os slides. Eu acho que vai dar certo. Só para... Chegou aí, né? Está aparecendo a apresentação. Sim, está aparecendo. Tá. Então, vou lá. Vou iniciar. Eu agradeço a você, Madalena, e os colegas da rede pela confiança de me convidar para essa primeira apresentação, ainda mais de dividir esse espaço com o professor Everterri, que dispensa comentários em relação à cartografia, né? Um dos maiores pesquisadores na área aqui no Brasil, apesar de não ser brasileiro nem estar todo o tempo no Brasil. O nome da apresentação é Análise Geográfica sobre a pandemia da Covid-19 no Brasil, que foi o nome da mesa, e aí eu vou apresentar três produtos que a gente conseguiu produzir agora já durante a pandemia. O primeiro parece que os slides não estão passando. Passou. O primeiro deles já foi publicado. Eu agradeço muito ao pessoal da editoria da revista Geosaberes, né, por conta da agilidade. Então, a gente, editores que estão tendo essa sensibilidade, como o professor Terri e o professor Fábio Matos, da UFC, de tentar conseguir dar agilidade para o processo, né? Porque não é fácil, as revistas têm uma quantidade de submissão grande e algumas estão conseguindo agilizar, né? Esse processo de submissão. Foi um trabalho, esses trabalhos que eu vou apresentar, eles são recortes diferentes do momento da pandemia. Esse primeiro é a identificação das rotas iniciais de importação e disseminação da Covid aqui no Brasil. Então, é um retrato do que aconteceu entre os dias 26 de fevereiro e 21 de março. Nesses mapas aí, eu espero que vocês estejam conseguindo identificar, mostra o aparecimento do primeiro caso em cada unidade da federação do Brasil. Então, em 26 de fevereiro, nós tivemos o primeiro caso no Brasil, diagnosticado, foi no estado de São Paulo. No dia 5/3, aí já tinha no Rio de Janeiro e no Espírito Santo também, e foi se ampliando lá para o dia 19/3, né? O país inteiro quase já tinha caso, e no dia 21/3, todas as unidades da federação já tinham algum caso de Covid no Brasil. Esses casos, eles vieram, né, em 19 unidades da federação. Os primeiros casos vieram por aeroporto, importados da Europa ou dos Estados Unidos, em 19 desses estados. Nós identificamos aqui os países, né, de onde houve a proveniência. O principal deles foi a Itália. 57% desses primeiros casos vieram da Itália, e desses outros países aí vieram os primeiros casos. Mostra a falta de gestão, né, do governo federal de não ter fechado os aeroportos, dado que na investigação que a gente fez, a gente não encontrou nenhum caso importado dentre os primeiros dos países vizinhos, né, das fronteiras com os países vizinhos.
essa doença veio primeiro para as grandes cidades do Brasil, vindas especialmente da Europa. Então, tinha um aviso, né? A Itália talvez tenha sido o caso mais alarmante lá no continente europeu, e mesmo assim os aeroportos não foram fechados com voos provenientes daquele país, e esses casos, né, infectaram os estados brasileiros. Aí, nessa mesma produção, tem esse mapa, né, ilustrando como foram essas rotas iniciais, principalmente ali do continente europeu, e dois estados tiveram os seus casos iniciais provenientes dos Estados Unidos da América. A boa parte dos estados brasileiros tiveram... os casos estão relacionados a voos vindos do próprio Brasil, né? Especialmente de São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Foram as cidades brasileiras que foram responsáveis por infectar outros estados, né, em que ainda não havia infecção, especialmente na região norte, e no Maranhão e Piauí, que foram os estados que demoraram mais a ter os primeiros casos. O segundo artigo, por coincidência, a gente recebeu o aceite hoje do trabalho. A gente resolveu submeter numa revista interdisciplinar, com muita publicação na área de saúde, né, entre elas nas ciências médicas, para ver como é que a gente consegue dialogar com esses colegas de outras áreas, né. A gente recebeu algumas coisas para corrigir, mas o artigo foi aprovado, a gente recebeu a aprovação hoje. Os 4 artigos são assinados por esses colegas, eu esqueci de falar no início, né. O Marcos Antônio Cavalcante de Oliveira Júnior é mestrando no mestrado profissional de análise da informação espacial do Instituto Federal do Piauí, orientado pelo professor Glairton Rocha, que é o coordenador do curso, que faz parte da nossa rede também. E eu sou professor aqui da UFRN, e o professor Vitor Hugo é geógrafo da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante e pesquisador do meu grupo de pesquisa aqui. Então, os 3 artigos são assinados por nós 4, a gente montou esse pequeno grupo, essa pequena força-tarefa, e temos trabalhado nisso. Esse aqui, nesse segundo artigo, a gente fez análise da influência de variáveis socioeconômicas na distribuição dos casos e mortes da Covid no Brasil. É uma pesquisa mais estatística, né? A gente foi analisar relações estatísticas entre as variáveis de IDH dos municípios, IDH renda, IDHM longevidade, IDHM educação, a concentração populacional, identificada pelas regiões metropolitanas do Brasil, a mobilidade interurbana e interestadual via aeroportos, com as variáveis associadas aos casos e aos óbitos de Covid no território brasileiro. E aí a abordagem é quantitativa, né, que foi a nossa ideia de dialogar com esses colegas dessas outras áreas. Nós traçamos essas 6 hipóteses aqui para esse artigo. A primeira delas: quanto maior o número de casos, maior o número de óbitos, que era talvez a hipótese mais óbvia. Não há relação entre o número de casos e o número de óbitos, seria negando a primeira. Quanto menor o IDHM renda, maior o número de casos a cada 100 mil habitantes. Quanto menor o IDHM renda, maior o número de casos a cada 100 mil habitantes. O número de óbitos e casos a cada 100 mil habitantes é maior em cidades localizadas em região metropolitana, e o outro é cidades que possuem aeroporto e estão em região metropolitana, possuem um maior número de casos. A gente pegou os dados do dia 2 de junho, né, para fazer essa pesquisa. Nesse dia 2 de junho, já cerca de 1.700 municípios já tinham registrado óbitos, mas muitos deles com um óbito apenas ainda nesse período, o que dificultava dar significância para a pesquisa.
E aí nós pegamos apenas os 200 municípios com mais óbitos registrados naquele período. Eles estão representados aí nesse mapa, estão localizados aí nesse mapa, com destaque para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Ceará, Amazonas e Pará, né? Eram os estados que tinham mais quantidade de mortes por 100 mil habitantes. Mais municípios, né, dentro da amostra que a gente selecionou. Aí o artigo tem algumas tabelas mostrando, por exemplo, os municípios com mais casos. Né? Essa primeira tabela da esquerda. Os municípios com mais casos eram, na maior, quase capitais, né? Basicamente São Paulo, Rio, Fortaleza, Manaus, Recife, Belém. Dentre as maiores cidades do Brasil, era bem lógico que elas tivessem mais casos. Aí os municípios com mais óbitos eram mais ou menos as mesmas cidades, mas eu destaco aí Jaboatão dos Guararapes e Osasco, que não são capitais, fazem parte de regiões metropolitanas, mas não são capitais e estavam listados entre as 10 cidades com mais óbitos, até dia 2 de junho. Os municípios com mais casos por 100 mil habitantes, aí a realidade é completamente outra. Esses municípios estavam principalmente nos estados do Amazonas e do Amapá, na maior parte cidades, sempre cidades pequenas desses dois estados, principalmente. E municípios com mais óbitos a cada 100 mil habitantes, também o Amazonas aparece com destaque, mas aí a letalidade foi maior, por exemplo, no Pará, do que o que estava sendo relacionado no Amapá. E aparecem aí também municípios do estado do Ceará, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Inclusive o primeiro do Rio Grande do Sul. É curioso que é um estado em que nesse período a doença ainda não tinha avançado tanto, mas nesse município Saldanha Marim, lá no Rio Grande do Sul, nós tínhamos a maior taxa de letalidade nesse período. E aí nós fizemos o primeiro cruzamento, né, desses apenas 200 municípios, de casos de Covid por 100 mil habitantes, comparando com a renda. Né? Então, a mesma coisa que o professor Hervé identificou, os municípios onde tinham mais casos também eram municípios de renda menor IDHM renda, especialmente localizados no estado do Ceará e na região norte do Brasil, naquele retrato do dia 2 de junho. Cruzando também aí os óbitos por 100 mil habitantes com a renda, a mesma coisa, né? Então nós tínhamos muitos óbitos por 100 mil habitantes em municípios de renda baixa, especialmente do estado do Ceará e de estados da região norte, com destaque aí para Amazonas e o Pará. Um outro mapa que a gente pôde produzir foi o das regiões metropolitanas. Essas regiões metropolitanas estão aí nesses polígonos verdes, né? São as regiões metropolitanas e as redes do Brasil. E aí a gente viu que já naquele recorte do dia 2 de junho, a doença, especialmente na região norte, não estava muito, e no estado do Ceará, não estavam muito localizadas nas regiões metropolitanas. Isso acontecia razoavelmente em São Paulo, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, mas esses estados não tinham letalidade tão alta como o Ceará e os estados da região norte. Então não tinha muita relação com as maiores concentrações habitacionais com taxas de letalidade na época. Né? As conclusões desse artigo foi que foram confirmadas três hipóteses. Quanto maior o número de casos, maior o número de óbitos. Quanto menor o IDHM renda, os municípios com menor IDHM renda, maior o número de casos de Covid por 100 mil habitantes. E quanto menor o IDHM renda, maior o número de óbitos por Covid-19 a cada 100 mil habitantes. Essas hipóteses que estão em verde, né, foram as aceitas, as em vermelho aí, foram refutadas. Por exemplo, essa H4, o número de óbitos e casos de Covid a cada 100 mil habitantes é maior em cidades localizadas em regiões metropolitanas.
Então, a gente não conseguiu identificar essa relação estatisticamente nesse recorte, né, de tempo do dia 2/6, ou seja, a doença já estava interiorizada, especialmente na região norte e em parte do nordeste. Nós estamos finalizando um outro artigo, acho que a gente termina até amanhã, mas eu já trago aqui alguns resultados para vocês, né? São resultados que ainda vão ter que passar pela análise de pares, né? Mas a gente confia que possam ser aprovados. O artigo não está nem finalizado, nem submetido. A gente espera que consiga alguma revista que faça essa análise aí em menos de um mês para conseguir esta publicação. Então, é uma análise de distribuição de óbitos por Covid nos municípios brasileiros, é um título extremamente provisório ainda. Esse estudo que a gente está realizando, nós 4, né? Eu, Marcos, Laírto e Vitor, trata-se de um estudo geográfico cujas unidades espaciais analisadas foram os municípios brasileiros com pelo menos um registro de óbito por Covid até a data de 14 de julho. Então, a gente travou esses dados na semana passada. E nós tínhamos ali 3.116 municípios na amostra, mais da metade dos municípios do país. A variável dependente utilizada foi a taxa de mortalidade por Covid, TMC, calculada a partir da quantidade de óbitos a cada 100 mil habitantes nos municípios da amostra. Considerando as hipóteses de influência de aspecto socioeconômico na distribuição de óbitos por Covid-19, foi utilizado o Índice de Desenvolvimento Econômico dos Municípios, em sua dimensão IDHM renda, novamente, como variável independente. Nós utilizamos a técnica de análise exploratória de dados espaciais, mais especificamente a partir do índice I de Mohan. E aí, quando tiver publicado, quem acompanhar o Instagram do laboratório vai poder ter acesso, não vou explicar tanto a metodologia aqui para vocês. Aqui nós tínhamos, esse mapa representa os óbitos a cada 100 mil habitantes, está errado ali, 1 milhão, mas é a cada 100 mil habitantes, nos municípios brasileiros, até o dia 14/7, né? Então, a gente, como o mapa do professor Terry apresentou, né, ele está muito concentrado ali nas regiões norte e nordeste, nas regiões mais pobres do Brasil. O que está em cinza não houve significância, né? Aqui embaixo, nesse mapinha verde com cinza, é o mapa de significância. Então, tudo que está em cinza não teve significância de dados, né? Não teve autocorrelação espacial entre os dados. E o que está em cores aí, em torno de azul e de vermelho, no mapa de cima, foi quando houve essa correlação. Então, tudo que está em vermelho quer dizer que o município tem alta taxa de mortalidade e o seu vizinho também tem alta taxa de mortalidade. Então, significa ali alto-alto. Alto-baixo significa que ele tem alta taxa de mortalidade, mas o vizinho não, né? Então, o azulzinho claro, baixa taxa de mortalidade, mas o vizinho tem alta, e o vizinho baixo, tá? Então, a gente pode identificar que a gente encontra clusters, né? O termo que se usa na cartografia, o termo em inglês, né? Mas são agrupamentos de municípios alto, estão circulados em roxo. Então, tem alta taxa de mortalidade e o seu vizinho também tem alta taxa de mortalidade. Esses circulados aí são os principais clusters de mortalidade no país. A gente identificou esses principais, que a gente chamou o cluster região norte, o cluster nordeste oriental, o cluster nordeste setentrional, o cluster São Paulo e o cluster Espírito Santo. Esses são, mais o cluster Rio de Janeiro, esses eram os principais em 14/7. E no Nordeste e no Norte, nós jogamos aí as principais vias. No Nordeste, as principais vias de transporte são rodovias. Então, no cluster Nordeste Oriental, vocês vão identificar que a rodovia BR-101, que é uma rodovia que passa por todo o Nordeste Oriental, ela praticamente liga aí
o norte do estado da Paraíba até a cidade de Aracaju com um cluster só, né? Extremamente extenso e muito próximo do litoral. Então, talvez o foco de difusão disso tenha sido a cidade de Recife, que é a metrópole desse cluster. O cluster Nordeste Setentrional tem como metrópole Fortaleza, né? E você vê nitidamente que as principais BRs de Fortaleza difundiram a doença nas suas proximidades, chegando até Mossoró e os municípios sob influência de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e o litoral norte do Piauí, né? E um pouco do leste do litoral maranhense. E no da Amazônia, a gente vê nitidamente que foram as hidrovias, né? Que, como o próprio professor Terry mencionou na apresentação dele, as hidrovias interligaram esses municípios e a doença se espalhou na região norte, nitidamente de barco, né? São dados que ainda, como eu disse, não foram julgados por pares, mas tem certas coisas que aparecem até obviedades nesses dados para a gente. Já nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e do Espírito Santo, os clusters ficaram nas regiões de influência mais próximas das suas cidades, né? Não existe uma mobilidade tão grande, por exemplo, por via terrestre do oeste paulista para a capital paulista, né? Como dessas cidades a 200, 300 quilômetros de Fortaleza viajam para Fortaleza ou para o Recife. Aqui no Nordeste é muito comum essas viagens de pessoas que moram a 300 quilômetros para ir para as suas capitais. Isso ocorre diariamente em vans, em ônibus, é muito comum aqui no Nordeste do Brasil isso. E na região Norte, mais comum ainda, talvez, assim, não sei se mais comum, mas também muito, muito comum que se viaje para as duas metrópoles, Manaus e Pará, e Belém, principalmente nos estados do Amazonas e do Pará, pelas hidrovias, né, de barco. Aí você imagina essas viagens de barco, dias e dias, com pessoas infectadas ali dentro, o quanto isso é capaz de difundir a doença, né? Aqui nós geramos 4 mapas. O superior esquerdo é a mortalidade por Covid. O superior direito é o IDHM renda, então vocês veem que eles são praticamente o oposto um do outro. Não sei se já apareceu aí, mas vai aparecer. Eles são praticamente o oposto um do outro em relação à questão de coloração, né? Então, exatamente os municípios mais pobres do Brasil são onde houve as maiores taxas de letalidade, e os municípios com IDHM renda maior, à exceção do cluster de São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, né, que tem alta renda e alta mortalidade. À exceção destes, né, essa mortalidade foi grande, principalmente nos lugares pobres do Norte e Nordeste. O último mapa, o inferior do canto direito, né, é uma análise com as duas variáveis. A gente cruzou aí a taxa de mortalidade por Covid com o IDHM renda, né? A gente colocou as duas variáveis na equação do software da conta de gerar os clusters, e aí ele gerou para a gente basicamente aqueles mesmos clusters do Nordeste Oriental, Nordeste Setentrional e o da região Norte do Brasil, com o chamado alto-baixo, que significa alta taxa de mortalidade com baixa renda, né? Tudo que a gente pôde olhar, visualizar nos mapas anteriores, a equação conseguiu identificar, né? Basicamente dessa forma. E os clusters São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, eles estão vermelhinho alto-alto, significa que tem alta renda, mas alta mortalidade. A gente sabe que essa alta mortalidade nesses clusters estão relacionados às periferias urbanas dessas cidades, né? Então cabe análises como a que o professor Eustógio fez de cidades, de regiões metropolitanas, para ver que nessas cidades, nessas regiões metropolitanas, os locais de maior pobreza provavelmente são os locais onde há maior mortalidade também. Esse artigo que foi publicado, né, a imprensa por aqui deu uma certa repercussão, então saiu na capa do jornal Tribuna do Norte, que é o maior jornal aqui do estado. Eu pude dar uma entrevista para um telejornal da Record local aqui,
e uma rádio e TV daqui do Seridó, aqui de Caicó, no interior do Nordeste, também repercutiu, além da rádio universitária do Instituto Federal do Piauí. Então, isso, a imprensa tem se interessado bastante por isso. Eu indico aos colegas que tiverem produção na área que publiquem na imprensa da sua universidade e também procurem a imprensa, os grandes meios de imprensa, porque eles têm se interessado e é importante. Eu, pelo menos, penso assim, é importante que a gente apresente essa produção para a sociedade, não só pela difusão do conhecimento, popularização do conhecimento, mas também para prestar contas, né? Afinal, é dinheiro público, né, que nos paga e nos sustenta nessas pesquisas. Vocês podem identificar muito do que está aqui nesse Instagram, @lagef.frn, que é o Instagram do laboratório que eu coordeno, e a gente tem muitos e muitos mapas e cartogramas que eu não pude trazer para cá, sobre a cidade de Caicó, sobre a região do Seridó, sobre o Rio Grande do Norte, sobre o Brasil. Muita coisa a gente tem publicado lá, que não está indo para os artigos científicos, mas os artigos, logo que saem, a gente joga para lá também os links, os mapas principais, e vocês podem acompanhar nesse Instagram e as novidades que o grupo de pesquisa da gente está conseguindo produzir, né? Nós estamos nessa parceria com mais 3 colegas, mas quem puder agregar, trazer dados novos e conversar com a gente está disponível, né? Tem esse canal aí principal para a popularização desse conhecimento científico. Aqui tem o meu contato e dos outros 3 autores que têm trabalhado comigo nesse tempo da pandemia. Nós estamos trabalhando diariamente juntos pela internet desde o fim de maio, mais ou menos, né? Então, é isso. Eu fico à disposição aí para o debate e para algum contato que vocês precisem falar comigo. Eu respondo nesse e-mail principal aí, que é tuliogeografia@gmail.com, que está aqui marcadinho. Tá bom? É isso. Agradeço e até mais. Obrigada, professor Túlio. Agradeço muito a colaboração de vocês, professor Hervé Terry, professor Marco. E aí eu gostaria só de registrar, agora, nesse exato momento, estamos com 82 participantes, além das regiões Norte e Nordeste. Quero agradecer a presença do professor Wagner Ribeiro, da UFRJ, que tem nos acompanhado, é um grande parceiro. Nós temos vários alunos de pós-graduação, tanto aqui dos programas do Norte quanto do Nordeste, né? Alunos de iniciação científica, alunos dos institutos federais e os nossos professores. Então, é um grupo bem seleto mesmo, né? E eu quero dar 2 avisos aqui. O primeiro é para aqueles que desejam o certificado, tem que se inscrever naquele link que está no chat, não apenas no ciclo de debate, mas na atividade que tem o tema de hoje, tá certo? Para garantir o certificado referente a essa atividade de hoje. O ciclo de debates, ele vai ser permanente, então, e aí o tema a ser discutido é que vocês têm que se inscrever. O segundo aviso é que nossos participantes queiram fazer perguntas, pode digitar no chat, né? A Patrícia vai fazer a leitura de perguntas para os colegas, ou aqueles que queiram utilizar o áudio, né? Pode fazer pelo áudio, lembrando de desligar depois, e aí a gente inicia esse debate que tem grande relevância. Tanto o professor Terry quanto o Marcos, ele tem demonstrado a relevância e o papel da geografia para compreendermos, né, esses fenômenos a partir de uma leitura geográfica sobre o território. Então, nessa perspectiva, o debate se inicia e sintam-se à vontade para interagir via chat ou utilizar o microfone para fazer as perguntas aos nossos convidados. Tá ok?
Alguém tem que começar, então acho que eu vou começar. Eu ouvi uma pergunta do Estógio Dantas, de Fortaleza, que mostrei o trabalho dele, e acho que já saiu do chat, mas assim, ainda está esse tema, qual é a especificidade do Brasil em relação ao que aconteceu em outros países, positivamente e negativamente. Uma das coisas que aparece, por favor, quem de vocês é evangélico, eu repito que não tenho absolutamente nada, eu não estou apontando o dedo para ninguém, mas teve um aspecto que se repetiu em vários países, aqui na França, na Coreia e outros países, e no Brasil, que infelizmente as práticas simpáticas e calorosas das grandes reuniões evangélicas que contribuíram de maneira comprovada à difusão aqui na França. Teve uma reunião em Mulhouse e trouxe gente da França inteira que difundiram depois. Eles passaram 5 dias juntos, rezando, cantando, se abraçando, e difundiu no resto do país, inclusive na Guiana, do lado de vocês, a partir disso. Então, isso é uma coisa que aparece em vários dos países. O que aparece também em vários países, o Brasil não é exceção, e que, infelizmente, a doença atinge mais e mata mais pobres. O que é fácil de se entender, porque já foi mostrado por nós dois, por Marco e por mim, a mortalidade é mais forte nas regiões pobres, que as pessoas não podem observar confinamento, têm que sair para ganhar a vida e colocar o pão, o arroz e feijão na mesa dos filhos. Tem saúde já precária, sistema de saúde público não muito bom, então, infelizmente, em todos os países que eu estudei um pouco mais perto, as desigualdades favorecem o Covid e são aguçadas pela pandemia. O que o Brasil teve de específico, acho que é as distâncias, porque a União Europeia, as distâncias são mais curtas, então, realmente, o papel das vias de conexão interurbana, avião, ônibus, principalmente, e barco, foram mais nítidas. O que é uma pena, porque teria sido, provavelmente, possível reduzir a expansão do vírus pelo país, bloqueando alguns transportes. É claro que uma intolerável atentado à liberdade de ir e vir, mas se tivesse parado os transportes interurbanos, seja de navio, seja de ônibus, talvez até avião, provavelmente teria freado bastante. Hoje é tarde, já está no país inteiro, e a marcha para o interior de cada estado já está feita, não adianta mais. Então, o que poderia ter sido uma vantagem do Brasil, acho que foi, em parte, desperdiçado. Não estou criticando ninguém, de novo, os nossos dirigentes à França também erraram bastante, todo mundo foi pego de surpresa por um vírus que ninguém conhecia, então todo mundo está tateando e cada hesitação, cada discrepância entre as ordens de uns e outros custa vidas. Então isso, infelizmente, a humanidade inteira está na mesma situação. Eu tenho pessoalmente um receio, faz semanas que eu digo, que quando vai chegar na Índia vai ser bravo, e já está começando. Espero estar errado, mas se pegar na África, aí vai ser um desastre, que é o continente mais pobre do mundo, com sistema de saúde precário. Teve várias explicações por que não pegava na África. Tem duas possibilidades, espero com todo o coração que seja o caso, a população é mais jovem, então pega menos, e dois, eles já foram castigados por vários vírus piores, ebola ou outros, e tem uma disciplina um pouco maior do que os países que foram atingidos, já sabem o que é um vírus que, nesse caso, matava muito mais do que Covid. Espero que seja o caso, porque se pegar na África, aí vai matar milhões de gente. Espero que esteja errado. Eu queria comentar também a pergunta do professor Eustógio. Eu vejo, professor Eustógio, que olhando para o passado, né, a gente errou muito, especialmente não ter fechado os aeroportos, né? Nós não recebemos essa doença nitidamente dos países fronteiriços com o Brasil. Elas vieram, houve vários avisos de que deveriam ter sido fechados esses voos. Hoje, os países europeus e muitos países do mundo, não só da Europa, como os Estados Unidos também, não recebem voos do Brasil.
nós viramos um epicentro mundial, e isso poderia ter sido, pelo menos a doença poderia ter tardado mais e não ter se expandido tão rapidamente nas metrópoles brasileiras se esses aeroportos tivessem sido fechados, né? Madalena, tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, Túlio. Madalena, eu queria fazer uma pergunta ao Marco depois, por favor. Só um minutinho. Tem algumas perguntas feitas no chat, né? Depois da pergunta do Eustógio, tem o professor Josué também, né, que faz comentário. Eu vou responder o professor Josué, que ele parece que direcionou para mim também, na seguinte. Isso. E aí ele tem do Wagner Ribeiro também, um pouco mais adiante, né? A minha questão é para os dois, mas só cheguei após a fala do Hervé. Vemos hoje diferentes pandemias no Brasil? É uma pergunta que ele faz. A geografia mostra o espraiamento temporal do território? É uma pergunta que ele coloca aí aos dois. Tá. Então, continuando, né? Então, o Brasil poderia ter feito isso, mas como o professor Terry colocou, não temos mais o que fazer. A doença já entrou. E aí, como aproveitando o gancho da fala do professor Wagner, nós temos mesmo diferentes pandemias, nós temos lugares onde a doença já esteve muito grave e matou milhares, em que está arrefecendo, talvez por ter sido criado já a tal imunidade de rebanho, né? Parte grande da população, grande, que não foi testada, já teve a doença mesmo. Talvez seja isso, ou isso esteja contribuindo para o caso da doença não estar mais tão grande, tão fortemente nesses centros urbanos, como Fortaleza e Rio de Janeiro, né, e está se interiorizando. Então, a doença... o Brasil tem uma dimensão continental, né, então parte do continente, as partes mais litorâneas, mais orientais e o interior da Amazônia, a doença chegou primeiro e agora parece que ela está indo para o Brasil central, para o interior do sul do Brasil, o interior do centro-sul do Brasil, né? Então, nós temos a doença se expandindo também para isso. Uma particularidade que eu vejo do Brasil, que eu não identifiquei ainda em nenhum lugar do mundo, né? Assim, é o caso da grande difusão que houve por hidrovias na Amazônia, né? Então, é um modal de transporte muito particular dessa região do mundo, né? Em que as pessoas viajam distâncias enormes em velocidades muito lentas numa aglomeração grande, né? Então, é muito particular da Amazônia brasileira isso. Viagens de 2, 3 dias, né? Os colegas que são da região norte podem dar um testemunho melhor do que o meu. E aí vão lá, essas pessoas aglomeradas, e quem houver doente ali no meio vai espalhando. Você chega numa cidade de 1.000 habitantes, chegam 3 pessoas doentes, abraça os familiares, e aí por aí vai, né? Talvez essa seja uma grande particularidade do Brasil. E, assim, outra coisa importante é que o Brasil... Houve um negacionismo muito grande, né, da doença aqui no Brasil por parte do nosso dirigente maior, uma coisa semelhante com o que está ocorrendo nos Estados Unidos. Não por acaso são os 2 países com mais casos, com mais mortes, e que a doença nem está perto de arrefecer, porque são países também muito grandes, né? E aí você tem várias pandemias espalhadas nesses países, né? O professor Josué fala aqui sobre o fato de nós termos, de trabalhar em rede, né? Quem tiver a curiosidade de olhar o meu currículo vai ver que raramente eu publico só, né? Então, eu tenho esse hábito e tenho assim, uma facilidade e uma sorte de ter muitos colegas que confiam em mim para trabalhar junto. E eu tenho trabalhado com colegas, especialmente daqui da região Nordeste, né? De muitas universidades em rede. A gente tem produzido, tem tido... Eu acho que tem sido bastante profícuo isso, né? A gente troca muita experiência, a gente identifica coisas que o outro não identificou, e essas trocas, isso para mim é fantástico. Eu adoro trabalhar em rede,
E esse é só mais um caso específico. Essa pequena rede a gente formou agora, há 2 meses, para trabalhar nisso, né? Mas a gente forma, de vez em quando, várias outras e trabalha em muitas outras coisas. Eu tenho a sorte de ter muitos colaboradores em muitas universidades aqui do Nordeste do país. Espero, brevemente, poder colaborar também com colegas da região Norte. Perfeito. O professor tem uma pergunta para o Terry. Como pensar um planejamento de combate ou mapeamento de acompanhamento de uma pandemia com uma diferença radical de reações e percepções entre os povos brasileiros e franceses? Eu vi a pergunta, eu fiquei perplexo. Eu não acho que então tá a diferença radical entre as percepções francesas e brasileiras, ou então eu sou tão abrasileirado que não a percebo mais. Aproveito para dizer que a revista Franco-Brasileira Confins é co-dirigida por 2 pessoas, uma brasileira e um francês, que acontece a minha colega e esposa. Então, ela é bem franco-brasileira. Então, não, talvez seja, a referência seja as políticas que foram adotadas, que realmente foram muito mais rigorosas aqui, porque eu não sei por que razão o governo levou muito a sério, muito cedo, e parece que, não só aqui, né, na Europa inteira, menos a Suécia, que achou por bem deixar aberto e que pagou caro com isso. Aproveito para falar uma outra pergunta que foi feita por Anderson, acho, não, esqueci quem, sobre, mencionei os neopentecostais. Ele pergunta da comunidade muçulmana na França. A comunidade muçulmana que fechou todas as mesquitas. De um dia para o outro, todas as igrejas católicas, protestantes e mesquitas foram fechadas, 16 de março até 11 de maio, e estão sendo abertas aos poucos com baixa frequentação. Então, não teve comportamento diferente. De novo, não estou apontando o dedo para ninguém, mas as práticas dos neopentecostais foram provadas em vários lugares, então não é novidade. Mas os muçulmanos se comportaram exatamente como católicos e protestantes, luteranos e calvinistas. Alguém perguntou que software usei, mas alguém já respondeu. Fil-Carto e Cartedonnet, que são ambos softwares gratuitos. O Fil-Carto completamente e o Cartedonnet é gratuito para estudantes e preço reduzido para professores. Ou seja, são ferramentas baratas. Não sei se tinha outra pergunta. Assim, o Wagner perguntou se tinha uma temporalidade. Acho que quando ele puder acessar a minha apresentação, ele vai ver que eu fiz um passo a passo, mês por mês. Realmente tem um processo de difusão, em parte em mancha de óleo, mas em boa parte estruturado pelas vias de transporte, como o Marco mencionou. Né? Retomando o jogo de palavra do Ricardo, arquiteto, que dizia que é tanto um coronavírus como um caronavírus. Ele anda nos transportes, e o Marco descreveu muito bem as pessoas apinhadas nos barcos na Amazônia, no Amazonas, se contaminando uns aos outros e chegando nas comunidades afastadas, contaminando quem mora lá. Uma das razões principais da altíssima taxa em relação a uma população tão baixa na Amazônia, exatamente as modalidades do transporte. Perfeito. Tem uma pergunta da Roseli. Conforme os estudos feitos, o aumento das taxas de letalidade ou mesmo o aumento dos casos pode ter alguma relação com o clima-tempo? Aqui na França, se teve uma esperança que ia baixar com a chegada do verão, que eu achei profunda bobagem, que já tinha muitos casos no Brasil, que tem um clima mais quente. Então, parece que não tem relação com a temperatura. Para matar o vírus, teria que atingir 60 graus, que nunca é o caso, felizmente, no ar livre. Então não. Parece o contrário, parece que o frio favorece. Então, todo mundo aqui na Europa está preocupadíssimo. Se não controlar o vírus, ou se não achar uma vacina, até setembro, outubro, quando o frio vai chegar, podemos ter sérios problemas de uma segunda onda, possivelmente. E ouvi dizer também que a expansão atual no sul do Brasil pode ser favorecida pelas temperaturas mais baixas, mas
não vi nada conclusivo estatisticamente sobre esse aspecto. Na realidade, se sabe muito pouco sobre esse vírus ainda. Certo. O professor Wagner está presente ainda, ele queria fazer uma pergunta. Madalena? Pessoal, boa tarde. Deixa o Marco falar aí, depois eu... A professora Madalena pediu que eu fizesse uma pergunta aqui, e eu fiquei muito honrado dessa deferência dela, especialmente por estar com o professor Hervé, que é um grande companheiro de grandes jornadas, e estar conhecendo o Marco, que eu não conhecia. Achei extraordinária a sua apresentação, Marco. Depois quero trocar algumas mensagens também. Mas eu vou fazer uma pergunta breve e uma consideração, na verdade. A gente tem assistido vários países com fechamento de fronteira. E, do meu ponto de vista, isso é um grande erro, né? Na verdade, nós precisamos de mais cooperação, de mais intercomunicação, e a gente constatou, por exemplo, no caso brasileiro, o fechamento de fronteira, ele é discriminatório, antes de mais nada. Se você tem lá uma série de medidas que você pode burlar, entre aspas, na verdade, o próprio decreto que determina o que é fechar a fronteira, permite que pessoas venham fazer negócio, atividade esportiva, estudar, etc. Então, é um fechamento de fronteira relativo, na verdade, ele não é para todos. Queria saber do Hervé se ele vê algo semelhante dessa ordem, né, no cenário europeu, e se o Marco chegou a ver algum tipo de possibilidade de fechamento de fronteira entre municípios, por exemplo, e estados até. Eu sei que alguns municípios, por exemplo, especialmente que têm apelo turístico, acabaram não permitindo a chegada de pessoas de fora. Obrigado, Madalena, pela oportunidade. Parabéns, Túlio. Parabéns, Hervé. A Europa teve vários momentos de abertura e fechamento de fronteiras, mas foi um pouco errático, né? Cada país queria se proteger, mas queria também continuar recebendo turistas. Até hoje, entre França e Espanha, tem dia que abre, dia que fecha, na medida que aparecem clusters aqui e acolá, que o Marcos mencionou a palavra cluster do ponto de vista estatística, mas é usado também na medicina, né? Temos focos. Então, quando uma região fronteiriça está mais ameaçada de um lado ou outro da fronteira, o país vizinho fecha, que é totalmente ilegal. E dentro do espaço de Schengen não pode controlar a circulação entre países europeus em princípio. Você usa a emergência, mas é uma má ideia, que na verdade o vírus já está presente em todos os países, então são mais reações de pânico. Onde foi usado com certo sucesso foi na China, no início. Eles fecharam a região de Wuhan, aí eles bloquearam 11 milhões de pessoas por um tempo. Aí era realmente a mão de ferro, mas são regimes tão autoritários que não tem como protestar. Nos períodos mais duros, né, em Wuhan, as pessoas não podiam sair de casa de jeito nenhum. As brigadas populares traziam comida para as pessoas na sua casa. Aí foi a forma mais drástica e parece que funcionou. Ainda bem que era o foco inicial da doença. Tem caso também sobre o qual eu fiquei perplexo. Por mais que olhe as estatísticas de várias fontes, parece que o Vietnã, 95 milhões de habitantes, tem 0 mortos. 200 em alguns casos e 0 mortos em Vietnã. Então, não sei se uma mentira muito bem organizada, acho difícil, ou se realmente eles fizeram uma disciplina de ferro, que é bem provável que eles são vizinhos da China e ameaçados pela China há mais de 1500 anos. Então, o tempo que passei no Vietnã, vi que eles têm uma sólida inimidade e hostilidade aos chineses, provavelmente eles fecharam, bem fechado. É o único caso que eu conheço de fechamento que deu certo, mas com países, regimes autoritários dos dois lados, facilitou, provavelmente. Parece que esse fechamento, como o professor Terry falou, ele deu mais certo em países onde esses regimes autoritários e as populações são mais disciplinadas, talvez pelo autoritarismo dos regimes, né? O caso de maior sucesso talvez seja o da China, né? Onde surgiu e tem uma taxa baixíssima de mortalidade para uma população de mais de 1 bilhão de habitantes. Funcionou bem também, como mencionado, no Vietnã, mas funcionou bem num país democrático como a Nova Zelândia, né? A Nova Zelândia se fechou bem, um país democrático, mas uma população pequena, uma liderança muito forte, muito clara, né? A primeira-ministra da Nova Zelândia, né? Ela tem um poder de
uma liderança muito grande, muito ampla, e ela tem muita acreditação na população, então todo mundo acreditou nela, e a Nova Zelândia é um caso de um país democrático que conseguiu se fechar e ter sucesso nisso. Nós temos talvez um outro exemplo, que é a Índia. A Índia conseguiu retardar a doença, então talvez a Índia ela se fechou, né, mas é como que a Índia é uma população muito grande, né, e a doença meio que tardou, mas está chegando na Índia, né? É o que eu acho que poderia ter acontecido com o Brasil. Se o Brasil tivesse fechado voos provenientes da Europa e dos Estados Unidos cedo, a doença teria tardado. Ela talvez teria uma onda mais lenta, e aí a gente teria mais tempo para ter se preparado e não ter mortes por falta de leitos em hospitais, como foi o caso que teve no Brasil, né? Eu faço essa crítica às autoridades por ter tido a oportunidade de retardar o processo e não o fez, né? Então, alguns casos houve sucesso, isso poderia ter acontecido no Brasil. O Anderson, da UFAC, né, pergunta aqui para a gente se, dentre as variáveis correlacionadas nos estudos, foram considerados aspectos políticos, como o perfil do eleitor, a orientação ideológica, o apoio a candidatos e tal. Eu vi uma pesquisa publicada sobre isso, mas dentre os nossos a gente não viu. Mas, assim, se você pegar também e cruzar o mapa do resultado do segundo turno das eleições com o mapa de renda e com o mapa dessas contaminações, aí existe alguma correlação, mas a gente não fez, eu confesso. E a Roseli Zamboni pergunta se tem alguma relação com o clima-tempo. A gente achava no início, eu lembro que lá em janeiro, fevereiro, o pessoal achava, não, a doença ela se expande, ela se difunde mais no frio, e na época do calor ela vai menos, e aqui no Brasil foi tudo ao contrário, né? Nos meses mais quentes no norte e do nordeste foi exatamente o período quando foram formados esses clusters no entorno de Recife, Fortaleza, e no entorno ali de Manaus, Belém, né, que são cidades quentes. Nos meses mais quentes, dos lugares mais quentes, foi exatamente quando a doença se expandiu mais aqui no Brasil. Então, a gente não conseguiu identificar essa relação. Eu lembro que o Eduardo Viana tinha ficado de falar, mas eu não estou vendo aqui. Oi, Marcos, estou aqui. Está ouvindo? Estou. Sim, Marcos, é o seguinte, acho que foi no segundo estudo que você apresentou, você mencionou a data de 21 de junho, não é isso? 2 de junho. 2, tá. Aí eu fiquei na dúvida, os dados foram até 2 de junho ou só de 2 de junho? Até 2 de junho. Tudo que tinha acumulado até 2 de junho. Ah, tá. Não, porque aí, quando você falou em 2, deu a entender que era só, sendo só de uma data, realmente ficaria meio problemático. Mas até, aí tudo bem, faz sentido, né? Ok, beleza. A gente escolhe um momento ali para parar, né? Essa última pesquisa claro, travou no dia 14, então... Não, joia, beleza. Valeu. Mas é interessante, Eduardo, que cada uma pesquisa tem, assim, você vê cenários diferentes. São várias pandemias mesmo. No início ela era uma coisinha, sei lá, como aquele... Eu estou, na verdade, organizando os dados aqui para Paraíba, né? Estou montando um banco de dados para fazer vários trabalhos mais para frente, que a coisa, né, evolui e tal. E aqui é interessante que nós temos ainda 2 municípios que não tem nenhum caso ainda. Né? E aí eu vejo muito essa questão da disseminação da pandemia, né, como se fosse a gente injetando um contraste no corpo humano, né? Então, ele mostra como é que a coisa ela vai, né? E aí eu acho que essa questão, por exemplo, dos locais onde ainda não tem casos, né, seria talvez para analisar a questão da integração desses locais com, né, os demais, né, para identificar, por exemplo, pontos de maior isolamento, por exemplo, né, considerando as relações que existam. Eu acho que ainda dá muito pano para manga, os dados que estão sendo, né, coletados, vai dar muitos estudos ainda posteriores, inclusive na perspectiva geográfica, que eu acho que é bastante interessante. Mas valeu, beleza. Eu gostaria só de fazer a leitura de mais 2 perguntas, que eu acho que é essas que estão faltando. O Gilberto Paulino, ele pergunta, no estudo, quando se verifica alta taxa de letalidade em regiões de alta renda e o mesmo em
em áreas de baixa renda, vocês chegaram a considerar ou observar aspecto como a faixa etária, fazendo essa relação? Essa é a pergunta do Gilberto. E acho que a última é da Amanda. Aí ela exemplifica aqui que na região do Vale do Guaporé é uma região turística, temos em Rondônia. E aí ela ressalta a respeito de quando foi feita a liberação, né, do comércio e tal, há uma contaminação. Então ela pergunta qual seria melhor planejamento para essas regiões que vivem em função das atividades turísticas. E eu acho que assim a gente consegue fechar as perguntas. Acho que nem eu nem Marco fizemos um estudo com faixa etária, né, que eu saiba, Marco. Mas as pesquisas que foram feitas por outras pessoas, com outros focos, mostraram que, acho que de memória, 70% dos óbitos são da faixa de 60 anos em diante. Então, é possível que as regiões com mais proporção de população velha, mesmo sendo rica, para simplificar, podem ter ido mais. O caso que me vem na cabeça é Copacabana, que tem a idade média mais alta do Rio de Janeiro. Eu não tenho resultado, mas eu poderia apostar que lá deve ter sido bem ruim. Quanto ao turismo, eu voltei ontem de uma região turística da França, que era uma das regiões menos atingidas até agora, mas desde o início de julho, que é o início das férias anuais francesas, os focos pipocaram na região inteira. E o pessoal que vive do turismo está numa encrenca. Eles estão querendo não ver a sua renda anual perder, porque nesses meses de julho e agosto, que tem o grosso das férias, que é equivalente de janeiro e fevereiro no Brasil, e de outro lado eles não querem morrer. Então, eles estão realmente na mesma perspectiva. Aconteceu a mesma coisa na Itália, nas principais regiões. A região mais atingida, de longe, na França é Paris, porque o turismo é internacional. Os contingentes mais importantes são chineses, americanos, japoneses e tal, e os hotéis de Paris, todos os palácios, todos os grandes hotéis fecharam. Adiaram a reabertura até setembro, não vale a pena manter os custos para tão pouco. Então, é uma discussão entre rentabilidade e manter a saúde pública, e ninguém tem solução boa. Mas o governo francês, acho, e a União Europeia, teve um acordo, não sei se foi documentado no Brasil, acho que sim, 2 dias atrás, a União Europeia colocou 750 bilhões de euros para lutar contra o Covid e relançar a máquina econômica. Multiplicado por 6, deve ter 3 trilhões e alguma coisa de reais. E uma das atividades mais mantidas é turismo. Então, as pessoas que vivem do turismo recebem em dinheiro público 84% da sua renda, para esperar até setembro. Eles perdem a temporada de verão, então, portanto, foi julgado necessário. As outras áreas, que tinham 84% do salário durante o confinamento, hoje voltam aos poucos à atividade. Mas, realmente, as companhias aéreas quebraram, a Airbus está dispensando 15 mil pessoas, são setores que dependem do transporte aéreo, do turismo, hotelaria, esses todos realmente estão em situação terríveis, mas dentro do sistema europeu estão mantidos assim, com a cabeça fora d'água por um tempo. Ninguém sabe o que vai acontecer depois, mas no caso do Guaporé, posso entender a perplexidade e talvez o desespero das pessoas entre perder a sua renda e perder a sua vida, ou a sua saúde, é realmente uma situação de dilema muito difícil. Quem tinha falado aqui sobre a faixa etária? Gilberto, né? Gilberto tinha falado sobre faixa etária. A gente não, Gilberto, a gente não realizou essas pesquisas intra-município, intra-metrópolis. Eu indico ver o artigo do professor Eustório, publicado aí na Confins, mas cabe cada pesquisador de suas metrópoles, de seus estados, tentar ver esses estudos intra, porque a gente pode identificar via, o professor Eustório pode talvez dar aqui algum depoimento, de que a doença iniciou nos bairros nobres de Fortaleza, que eram as pessoas que tinham histórico de viagem para a Europa,
teve muitos casos nesses bairros, mas a taxa de letalidade foi baixa. Quando essa doença passou para a periferia de Fortaleza, ela migrou para a periferia de Fortaleza, aí a taxa de letalidade foi muito, mas muito elevada nesses bairros. E esse movimento parece ter ocorrido também na metrópole de São Paulo, na do Recife, na do Rio de Janeiro, em Vitória, em Manaus, em Belém. Parece que ocorreu isso. A gente sabe que as populações de maior idade são mais vulneráveis, mas, acima de tudo, os pobres são mais vulneráveis, né? Talvez essa variável pobreza seja... Acho que teve problema com a internet. Bom, eu já havia digitado no chat que a pergunta do Gilberto e da Amanda seriam as últimas, até em função do horário. Então, não sei se o Túlio retorna, mas enfim. Aí, professor Terry, se eu quiser falar algumas colocações finais, que daí eu faço depois a fala de encerramento da nossa atividade. O seu áudio, professor. Não, só uma advertência, vocês viram pelos mapas atualizados até ontem que a marcha da doença vai muito para as suas regiões, norte e nordeste. Então, por favor, se proteja. Eu sei que já foi certamente falado até exaustão, mas a distância, lavar as mãos, usar máscaras pode salvar a vida. E se não acho que vocês não são ameaçados, pense que você pode transmitir para outros mais vulneráveis. Então, não é uma recomendação científica, nem muito geográfica, mas leva a sério essa doença. Acho que não é uma gripinha, não. É uma coisa bem séria. E agradeço o convite, obviamente, mas sinceramente. Nós aqui agradecemos, professor, por ter a honra e o privilégio de eu poder ouvir e agora, né, com o avanço da tecnologia, poder lhe ver também a quilômetros, né. Túlio, você retornou? Você pode fazer a sua fala final, já está encerrando a atividade. Depois da tua fala, eu faço o fechamento da atividade. Tá. Vão desculpando que a internet não está muito amistosa comigo hoje, não. Mas eu estava falando sobre os locais turísticos, né? Aqui no Rio Grande do Norte, o litoral oriental do Rio Grande do Norte é mais turístico, então a doença se expandiu lá, mais no entorno de Natal. O litoral setentrional não tem tanto turismo, então a doença não se espalhou tanto nesse litoral como no oriental. Então, esses locais turísticos tiveram, por conta dessas mobilidades de pessoas, foram muito afetadas em várias regiões do país. Eu agradeço, né? Vou encerrar minha participação. Agradeço muito a oportunidade. Eu estou longe de ser especialista no tema, mas a gente se dedicou a fazer essas análises espaciais desses dados aqui nos últimos meses, está tendo uma certa repercussão. Agradeço a oportunidade da rede de permitir esse momento de fala para divulgar mais e me ponho aí à disposição. O professor Wagner ficou de fazer algum contato e eu estendo o convite a todos, né? No que precisarem, vocês podem mandar uma mensagem de e-mail lá naquele tuliogeografia@gmail.com. É um e-mail até fácil de identificar. E é isso. Obrigado e parabéns à professora Madalena pela articulação. Um evento excelente. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a sua participação, agradeço imensamente a participação de cada um aqui presente. A gente atingiu o número de 2 pessoas, né, presente e, né, participando. Então, assim, agradeço imensamente a nos proporcionar uma tarde de um diálogo tão pertinente, tão importante, né? E por que esse tema?
Tem horas, né, e eu acho que o Terry e o Túlio também vai se identificar, tem horas que a gente, de tanto lidar com as informações, às vezes você quer um pouquinho de distância dela, porque cansa, né? Eu estou escrevendo um capítulo para um livro que o Wagner Ribeiro está organizando, que fala justamente desse tema, então, você se debruça, mas ao mesmo tempo se distancia, ele é cansativo, te deixa assim desatualizada, que os dados mudam todos os dias, né? E esse tema ele é importante ser discutido. Por quê? Porque a Renegel, ela se mobilizou, fazendo troca de informações para saber como é que estava a situação em determinados estados, né? E principalmente pelo fato da pandemia, ela ter escancarado não só uma crise sanitária, né? Ela trouxe também para o centro dessas discussões, que é isso que a gente está fazendo hoje, trouxe outras possibilidades de discussões, e isso vem se expandindo por meio de live e outras ferramentas digitais, não só uma crise sanitária, mas uma crise política que o Brasil está atravessando, né? E ela também vem revelar a precariedade, essa assimetria no atendimento de saúde, a cobertura desses serviços, né, que quem se debruça sobre esses dados começa a entender melhor isso, né, revela os verdadeiros abismos sociais, né, então isso mexe muito com a geografia, que embora muitos de nós não tenhamos como linha de frente a questão da geografia médica, mas isso passa também por essas situações dos abismos sociais, do qual a pandemia acaba revelando, né? E pelos trabalhos excelentes que o professor Terry e o Túlio mostram a partir da cartografia também, algo que é extremamente importante para nós da geografia, né? Que nós precisamos enxergar os fenômenos numa perspectiva relacionada ao tempo em que as coisas ocorrem e onde elas se dão espacialmente. Então, isso também ajuda a revelar a importância da geografia para o planejamento, né? Então, toda essa discussão, ela gera diferentes possibilidades de interlocução, né? E proposições de trabalhos, envolve os colegas, e por isso que nós estamos aqui, é a materialização disso, envolve pessoas, colaboradores, né, e acaba ganhando materialidade a partir dos trabalhos publicados, né? Então, assim, agradeço imensamente poder ter tido a contribuição de vocês dois com um excelente trabalho, a contribuição de cada um que fez a sua pergunta, que participou, que compartilhou, e fazendo isso, a gente está contribuindo também para mostrar a importância da geografia e, sobretudo, a importância das ciências sociais nesse contexto de pandemia, onde não só o médico infectologista se fazem importante, mas os cientistas sociais também. Então, com essa fala, eu agradeço imensamente a todos vocês e logo que tiver disponível o vídeo, vou colocar no site, tá certo? E muito obrigada. É só gratidão, é a palavra final. Muito obrigada mesmo. Um beijo e fiquem com Deus. Muito bom, muito obrigada, viu? Sou aqui do Maranhão, ótimo, obrigada. Eu quero sempre participar, muito boas essas reuniões. Que bom, acompanhe a gente, né, o site, eu sempre vou divulgar entre os programas também de pós-graduação, é muito bom, é gratificante, a gente aprende muito. Com certeza, isso é um grande aprendizado. Eu faço doutorado na Unisc, só que agora nós estamos em casa, entendeu? Devido a essa tal pandemia que tanto foi falado aqui, nós estamos só recebendo aula virtual. Sim. Mas eu quero, viu, Madalena? Foi o César que me mandou esse site, como eu gostei, gostaria de participar de outros. Claro, claro. Vamos mantendo o contato. A gente sempre está divulgando nas redes sociais também, tá bom? Ok, muito obrigada, foi ótimo. Para colaborar, contribuir. Aqui o César, chegou, César. Estou aqui falando para a Madalena, foi muito bom. Abra teu microfone, César. A gente não consegue te ouvir, César, embora teu microfone esteja aberto, acho que está com problema no áudio.
Não tô, de repente, às vezes tem um fone aí conectado que você esqueceu. Não conseguimos te ouvir. Qualquer coisa, César, digita aqui no chat. Vou indo, pessoal. Obrigada, Um abração. Túlio.